Quando eu era pequena, era menina lá, morrendo afogada dentro do caldeirão da praça. Quando eu era pequena, era menina lá, morrendo afogada dentro do caldeirão da praça. Eu tava com uns 4 ou 5 anos, Eu tava com uns 4 ou 5 anos. Quando eu era pequena, era menina pequena, morrendo afogada dentro do caldeirão da praça. E quando eu tava com 16 anos, 17 anos, quando eu tava com 16 anos, 17 anos, eu ia morrer pregada no choque, na luz. Tô sem ideia. Tô sem ideia pra fazer vídeo. Eu só posso repetir essa história aí que eu falei. Eu só posso repetir essa história aí que eu falei, que quando eu era pequena, era menina pequena, morrendo afogada dentro do caldeirão da praça, do abrigo. Quando eu era pequena, era menina lá, morrendo afogada dentro do caldeirão da praça. Eu tava com uns 4, 5 anos. E quando eu tava com 16 anos, 17 anos, eu ia morrendo apregada no choque, na luz. Quando eu era menina mais nova lá, eu só vivia doente, eu só vivia com anemia profunda. Quando eu era menina mais nova lá, eu só vivia doente. Começou desde meus 15 anos, desde meus 15 anos. Desde meus 15 anos, quando eu era menina mais nova lá, desde meus 15 anos, começou desde meus 15 anos, eu apresento a anemia profunda. Quando eu era menina mais nova, eu só vivia doente com anemia profunda. Eu só vivia desmaiando. Depois, quando eu tava com 18 anos, acabou tudo isso. Quando eu tava com 18 anos. Quando eu era menina mais nova, eu só vivia doente com anemia. Quando eu era menina mais nova lá, começou desde meus 15 anos. Quando eu era menina mais nova lá, eu morrendo afogada dentro do caldeirão da praça. Quando eu era pequena, era menina, eu morrendo afogada dentro do caldeirão da praça, do abrigo. E quando eu tenho uns 4 ou 5 anos. E quando eu tava com 16, 17 anos, eu ia morrendo pregada no choque, na luz. E quando começou desde meus 15 anos. Quando eu era menina mais nova lá, desde meus 15 anos. Começou desde meus 15 anos, eu apresentei anemia profunda. Eu só vivia doente quando eu era menina mais nova, dos 15 por 17 anos. Dos 15 por 17 anos, quando eu era menina mais nova, eu só vivia doente com anemia profunda. Depois quando eu tava com 23 anos, 24 anos, acabou o problema, a doença. Depois quando eu tava com 23 anos, 24 anos, acabou o problema, a doença. O negócio da anemia acabou. Depois quando eu tava com 23 anos, 24 anos, acabou o problema da anemia. Quando eu tava com 25 anos ali, apresentei um nervosismo de medo ali, que eu ficava com medo. Eu ficava vendo a morte. Quando eu tava com 25 anos, eu apresentei um nervosismo lá de medo. Eu ficava vendo a morte, eu pensei que ia morrer, eu já tava delirando. Eu pensei que ia morrer. Eu ficava vendo a morte. Eu tive lá no outro mundo, eu me via dentro de um túnel de luz, eu me via dentro de um túnel de luz, eu pensei que ia morrer, eu pensei que não ia escapar, eu pensei que ia morrer. Eu já tava delirando, eu me via dentro de um túnel de luz. Depois eu escutei uma voz dizendo bem assim,
Aproveite, você tem muita vida pela frente. Depois quando eu tava com 26 anos, acabou a doença, o nervosismo. Depois quando eu tava com 26 anos, acabou o nervosismo, a doença. Depois quando eu tava com 26 anos, acabou o nervosismo. Depois que meu pai mais minha mãe morreu, adoeci. Depois que meu pai mais minha mãe morreu, adoeci. Eu entrei em depressão. Eu andava nervosa, assombrada, com medo. Eu andava nervosa, assombrada, com medo. Depois que minha mãe mais meu pai morreu, eu andava nervosa, com medo, assombrada. Eu ficava vendo bicho dentro de casa. Eu entrei em depressão. Depois que meu pai e minha mãe morreu, eu entrei em depressão. Eu andava assombrada, com medo, nervosa. Eu ficava vendo bicho dentro de casa. Eu ficava vendo. E o remédio que o médico passou fez eu engordar. E o remédio que o médico passou fez eu engordar. É porque eu emagreci faz muito. Eu fiquei o nutricionista passou uma dieta pra mim, eu emagreci faz muito. É porque depois eu melhorei, agora eu tô boa ali, eu melhorei. Agora eu tô boa, eu melhorei. Depois que eu emagreci ali, eu melhorei mais. Eu emagreci faz muito. Eu fui no nutricionista lá e o nutricionista passou uma dieta pra mim, eu melhorei faz muito. Depois eu melhorei faz muito. É porque eu tava pensando em falar outra coisa, É porque eu tava pensando em falar outra coisa. Mas o tempo já tá acabando, eu tenho que desligar. Vou demorar a fazer dieta, vou demorar a fazer dieta não, vou demorar a fazer vídeo, que eu tô sem ideia. Eu só posso repetir o que eu falei. Eu só posso repetir a história que eu falei.